Olá, alunos do segundo ano. Vamos agora falar sobre o nosso tema da nossa aula, que é a osmose, ok? Bom, gente, a osmose vai ser a passagem do solvente para uma solução ou a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada por meio de uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é uma membrana que permite a passagem apenas do solvente e barrera a passagem do soluto, tá? Então imagina que eu tenho aqui uma solução, certo? Dentro desse recipiente, que é dividida por uma membrana semipermeável. Essa parte do recipiente só contém água. E a outra parte do recipiente contém água mais glicose. Então aqui eu tenho uma quantidade muito grande de soluto, que é a solução concentrada, e aqui eu tenho uma pouca quantidade de soluto, pois só o solvente. Então seria a minha solução diluída. Então vai ocorrer a passagem do solvente dessa área, certo? Desse recipiente, para esta área aqui, da área da esquerda para a área da direita. O objetivo da passagem desse solvente da solução mais diluída para a mais concentrada é a fim de igualar as concentrações das duas regiões, tá bom? Então, com o tempo, a gente vai perceber que o volume dessa solução aqui da esquerda ele vai diminuir, o que vai haver a passagem do solvente da solução mais diluída para a solução mais concentrada, que seria a da direita, que contém a glicose. E a gente percebe essa alteração de volume, ok? Bom, a bexiga de porco, o papel celofane e as paredes de células de organismos são denominadas membranas semipermeáveis. Recebem esse nome porque permite a passagem de moléculas do solvente, mas não do soluto, como eu havia dito, tá? O processo osmótico só ocorre devido a uma diferença de concentração nos dois meios, que é denominado de gradiente de concentração. Então, a osmose só vai acontecer se a concentração dessas duas soluções forem diferentes. Se elas forem iguais, a osmose não irá acontecer ou vai acontecer na mesma velocidade de um lado para o outro. Você percebe que nessa figura aqui, ó, que a osmose acontece nos dois sentidos, só que ela é muito mais intensa. Eu tenho 3 setas da solução da esquerda para a direita, ao contrário, eu só tenho uma seta da solução da direita para a esquerda, ok? Quanto maior for esse gradiente, mais intensa será a osmose. Então, o fluxo de solvente em processo osmótico se dá por meio de menor concentração do soluto, que é chamado de meio hipotônico, para o meio de maior concentração do soluto, que é chamado de meio hipertônico, buscando igualar essas concentrações, como eu já havia dito. O deslocamento do solvente através da membrana semipermeável é, na verdade, o deslocamento resultante, pois o solvente é deslocado para os dois meios, porém com maior intensidade do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Então, isso é a osmose. Bom, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar a sua diluição, evitar a osmose. Então, imagina que eu tenho esse tubo aqui em U, eu tenho essa membrana semipermeável. Aqui, nessa região A, eu vou ter a solução concentrada. Nessa região B, eu vou ter a solução diluída. Então, vai haver a passagem do solvente da solução diluída, que é essa região B, para a solução concentrada. Então, o volume de água vai diminuir aqui nessa solução B e vai aumentar na solução A, como nós vimos no outro slide. Essa diferença de altura das colunas é o que nós chamamos de π. Esse π é o que nós chamamos de pressão osmótica. Se eu aplico uma pressão aqui nessa região A com o objetivo de evitar que a osmose aconteça, essa seria a minha pressão externa, a gente tem o que nós chamamos de pressão osmótica. Aplicando essa pressão, novamente eu igualo a altura das colunas de água, e essa pressão vai ser igual à pressão osmótica, a pressão que o líquido exerceu para sair da região B e ir para a região A, e quando eu aplico essa pressão, eu retorno esse líquido da região A para a região B. Como é que nós calculamos essa pressão osmótica? A pressão osmótica vai ser igual à molaridade da solução vezes o R, vezes o T, vezes o
I. Então, a molaridade é em mol por litro, o R é a constante universal dos gases, porque a água vai funcionar como um gás nesse processo, ela vai ser fluida. A temperatura vai ser na escala absoluta Kelvin e o I vai ser o fator Van Hoff. O fator Van Hoff está associado com o número de partículas que eu vou ter nessa solução, ok? Bom, como que funciona aí a relação entre a pressão osmótica e as hemácias? Se as hemácias elas estão no meio isotônico, não vai acontecer osmose, porque a osmose acontece quando eu tenho uma diferença de concentração entre o meio hipotônico e o meio hipertônico, quando eu estabeleço o meio hipotônico e hipertônico. Agora, se eu tenho a hemácia no meio hipertônico, quer dizer que vai ter saída de água da hemácia, que é a parte com menor concentração, para o meio, que é a parte que está com maior concentração. Então, vai ocorrer uma desidratação da célula animal. E se eu colocar a hemácia no meio hipotônico, vai ter entrada de água para dentro da hemácia. Obviamente, então, vai acontecer a lise celular. Nós chamamos que é a explosão, a ruptura dessa hemácia, ok? Então, vai ter entrada de água, porque agora a hemácia é o meio com maior concentração. E o fluxo osmótico acontece do de menor para o de maior concentração. Ok? Sim? Bom, a osmose reversa vai ser o contrário, certo? A osmose reversa ou osmose inversa é o processo de separação em que um solvente é separado de um soluto de baixa massa molecular por meio de uma membrana semipermeável ao solvente e impermeável ao soluto. Isso ocorre quando se aplica uma grande pressão sobre esse meio aquoso, o que contraria o fluxo natural da osmose. Por essa razão, o processo é denominado osmose reversa. Então, olha só. Então, naturalmente, aqui, se eu tenho água pura nessa região e se eu tenho água salobra, haveria a osmose, certo? Ou seja, a passagem de água do meio hipotônico, que é a água pura, para o meio hipertônico, que é a água salobra. Mas eu não quero que isso aconteça. Lembrando que eu estou fazendo uma osmose reversa, uma osmose inversa. Então, eu aplico uma pressão superior à pressão osmótica para que aconteça a osmose inversa, ou seja, a água vai sair do meio hipertônico, que seria água salgada ou água salobra, para o meio hipotônico, que seria a água pura. E através desse processo de osmose inversa, tá? Eu consigo obter, certo, água pura a partir da água do mar, por exemplo. Na osmose inversa, as membranas semipermeáveis retêm as partículas cujo diâmetro vai de 1 a 10 angstroms. As partículas dos solutos de baixa massa molecular, como sais ou moléculas orgânicas simples, vão ficar retidas na membrana. Tá? Os usos da osmose reversa são diversos e sempre relacionados à separação de íons. Dentre eles, a gente pode citar a dessalinização da água do mar. Então, eu posso obter água pura a partir da água do mar pela osmose reversa. Eu posso ter a irrigação de áreas. Então, se eu tenho uma área onde não tem uma água pura, eu posso aplicar a osmose reversa e utilizar essa água pura para irrigação. Eu posso ter a alimentação de caldeiras com essa osmose reversa. Eu ainda posso ter a produção de produtos químicos que necessitam de água pura ou água, por assim dizer, destilada, né? Seria uma outra forma de produzir água pura, além da destilação. E eu também posso ter a recuperação de águas residuais da indústria. Então, se eu tenho uma indústria que tem uma grande quantidade de substâncias nela, eu aplico a osmose reversa, diminuo a quantidade de substâncias poluidoras antes de jogar essa água industrial na natureza. Eu posso também ter a concentração de sucos, proteínas e vinhos na indústria alimentícia. Então, se eu tenho um suco, uma proteína ou um vinho que tem uma quantidade muito grande de água, eu aplicando a osmose reversa, que é colocar uma pressão superior à pressão osmótica para evitar o fluxo osmótico natural e forçar o fluxo osmótico inverso, eu consigo fazer um suco mais concentrado, com mais soluto, e menos solvente, eu consigo também concentrar proteínas e o próprio vinho, ok? Bom,
como que isso cai em exercícios? Então, tem a primeira questão que fala o seguinte aí. Eventualmente, a solução de glicose 0,3 mol por litro é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica igual à do sangue. Qual a pressão osmótica em atmosferas dessa solução a 37 graus Celsius? Então, lembrando, pressão osmótica é igual a molaridade vezes os R vezes o T vezes o I. Como eu estou falando de glicose, que é um composto covalente, quer dizer que ele não vai gerar mais do que uma partícula, porque não gera íons em solução. Então, quer dizer que meu I, que é o fator Van Hoff, o número de partículas, vai ser igual a 1. Toda vez que eu tenho um composto covalente, é um composto formado por metal mais ametal, ou ametal. Toda vez que eu tenho um composto covalente, é um composto formado por ametal mais ametal, ou ametal e hidrogênio. Então, quer dizer que meu π aqui vai ser a molaridade, que é 0,3, o R, que é 0,082, a temperatura em Kelvin, eu vou somar 273 aos 37, e o meu I vai ser igual a 1. Então, 0,3, 0,08, aqui eu aproximei. Aqui, somando 37 com mais 273 vai dar 300. O meu I é igual a 1, porque a glicose é um composto covalente típico. Então, fazendo as continhas, vai dar 7,44 atm. Exemplo 2. Considere que a concentração de cloreto de sódio na água do mar seja de aproximadamente 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius, desconsiderando as outras substâncias envolvidas? Aqui eu tenho a água do mar. E a água do mar tem cloreto de sódio. O NaCl é uma substância iônica que se dissocia, produzindo íons Na+, e Cl-, ou seja, eu produzo duas partículas. Quer dizer que meu I vai ser igual a 2. Diferente do exemplo anterior, que o meu I é igual a 1 porque não sofria dissociação. Então, quer dizer que meu π vai ser igual a molaridade, 0,4, o R, 0,08, a temperatura eu vou somar 273 com 27, então vai dar 300, e o meu I, 2. Fazendo aí as contas, você vai perceber que o π vai ser igual a 19,2. Você vai perceber que o meu π vai ser igual a 19,2 atm. Então, essa é a quantidade de pressão que eu tenho que utilizar para dessalinizar a água do mar. Pelo menos 19,2 para evitar a osmose. Eu vou ter que fazer uma pressão superior a 19,2 para eu começar a fazer a osmose reversa. Ok? Então, isso é a osmose. Esse é o capítulo aí que a gente está propondo nessa videoaula. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.